Olá, apreciadores de histórias fascinantes e entusiastas da cultura brasileira. Se você está pronto para embarcar em uma jornada pelos confins do Nordeste do Brasil, este vídeo é uma oportunidade única de desbravar os mistérios e lendas que envolvem o temido Coronel Zé Rufino, o implacável matador de cangaceiros. Prepare-se para uma narrativa intensa e repleta de emoção que irá te transportar para uma época de bravura e desafios inigualáveis. Acompanhe cada detalhe dessa saga lendária, pois a importância de compreender o legado desse personagem histórico vai além da mera curiosidade. Ao entendermos a história de homens como Zé Rufino, somos capazes de compreender as complexidades e transformações da sociedade brasileira, celebrando e aprendendo com o passado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e seguir adiante nessa narrativa única. Vamos juntos desvendar os segredos do passado e valorizar a riqueza cultural que moldou nossa nação. Vamos lá! Era uma época em que o sertão do Nordeste brasileiro se via imerso em um turbilhão de violência e desordem. Entre cenários áridos e secos, despontava uma figura temida por todos, um homem que personificava a brutalidade em sua forma mais pura, o Coronel Zé Rufino. Conhecido como matador de cangaceiros, seu nome ecoava como um grito de guerra, semeando medo nos corações dos que cruzavam seu caminho. Com um semblante endurecido e olhos que refletiam a crueldade de suas ações, Zé Rufino era um líder de homens cruéis e implacáveis. Sua fama se consolidou na perseguição incansável aos cangaceiros que aterrorizavam o sertão. De arma em punho, ele cavalgava destemido pelos desafios que se apresentavam, determinado a erradicar aqueles que considerava inimigos da lei e da ordem. Cada passo do Coronel Zé Rufino era marcado pelo rastro de sangue deixado por suas mãos impiedosas. O eco de sua vingança ressoava pelas caatingas, onde histórias de terror sobre suas ações ganhavam vida. Diziam que sua moral era um jogo de cartas marcadas, e que não havia piedade em seu coração para aqueles que ousassem desafiar sua autoridade. Mas, por trás da fachada de um homem inclemente, havia um enigma a ser desvendado. Alguns afirmavam que a busca implacável do Coronel Zé Rufino por vingança era uma máscara, uma forma de ocultar as cicatrizes de um passado turbulento e uma alma atormentada por suas próprias escolhas. Uma tragédia que o havia transformado num ser movido pela sede de justiça distorcida. O sertão tremia à sua passagem, e sua lenda crescia a cada confronto. A batalha entre o Coronel Zé Rufino e os cangaceiros era mais que um embate físico, era um confronto de ideais, um duelo entre a lei e a desordem, entre a sede de vingança e a busca por redenção. Na vastidão implacável do sertão nordestino, um nome ecoava com o peso de uma maldição: Coronel Zé Rufino, o matador de cangaceiros. Sua presença era sinônimo de terror, seu olhar, um abismo profundo que refletia o tormento de sua alma. Marcado por cicatrizes físicas e emocionais, Zé Rufino personificava a face sombria de uma era sangrenta. A história de Zé Rufino começou como um conto de fadiga e desespero. Nascido em meio à seca e à desigualdade social, viu sua família sofrer nas mãos dos cangaceiros que aterrorizavam sua região. Esse trauma lançou as sementes da vingança em seu coração, alimentando um desejo de justiça que, ao longo dos anos, transformou-se em uma obsessão insaciável. À medida que sua reputação como matador de cangaceiros se espalhava, sua sede de vingança se tornava insaciável. Ele liderava um bando de homens cruéis, dispostos a executar suas ordens sem questionamentos. Cada ataque era uma dança sangrenta, uma tragédia que desenrolava-se no cenário árido, onde os cangaceiros eram vistos como demônios a serem abatidos. A face de Zé Rufino não expressava misericórdia, mas sim uma determinação implacável. Seus olhos pareciam um portal para o abismo, refletindo a escuridão de sua alma atormentada. O sertão se transformou no palco sombrio onde sua tragédia pessoal se desdobrava, entrelaçada com a tragédia de uma nação marcada pela violência. Contudo, sob toda essa fachada de brutalidade, havia um homem corroído pelo peso de suas próprias escolhas.
O coronel Zé Rufino carregava um fardo de arrependimento e remorso, um tormento que o perseguia mesmo nos momentos de aparente triunfo. Cada vida ceifada, cada vingança perpetrada, deixava uma marca indelével em sua consciência. E assim, a lenda do matador de cangaceiros continuava a se desenrolar, em um ciclo interminável de violência e redenção impossível. O sertão se tornava testemunha silenciosa de um drama humano, um épico trágico que ecoava na história, lembrando-nos de que, por trás das máscaras de crueldade, há sempre uma alma que clama por compreensão e perdão. Mas para Zé Rufino, o perdão parecia estar além de seu alcance, perdido nas sombras de suas ações impiedosas. Com o passar dos anos, a fama de Coronel Zé Rufino crescia e se espalhava como fogo na vegetação seca do sertão. Um mito que o envolvia tornava-se quase lendário, uma narrativa de brutalidade e vingança que ecoava nas canções dos cantadores e nos sussurros dos que temiam seu nome. Zé Rufino era uma figura imponente, sua silhueta se destacando contra o sol escaldante que caracterizava o cenário árido. Sua presença inspirava tanto medo quanto fascínio, pois sua história era um épico trágico que desafiava a própria noção de humanidade. Cada golpe que desferia nos cangaceiros era uma expressão de sua angústia interior, uma tentativa de aplacar as sombras que o atormentavam. Mas, por trás da máscara de um homem endurecido pela violência, existia um coração dilacerado pelas lembranças de um passado sombrio. Recordava-se das faces dos cangaceiros que eliminou, cada uma delas representando um pedaço perdido de sua própria humanidade. A vingança que buscava não era apenas contra eles, mas contra os próprios demônios que o consumiam. Enquanto a lenda de Zé Rufino se espalhava, também surgiam vozes que questionavam a validade de sua busca incessante por vingança. Eles indagavam se a justiça que ele acreditava perseguir era, de fato, um conceito moldado por suas próprias feridas. As dúvidas ecoavam em sua mente, mas ele as afastava com a determinação de um homem em busca de um propósito. No auge de sua trajetória, em um confronto épico com um dos líderes mais temidos do cangaço, Zé Rufino enfrentou seu maior desafio. As balas uniam no ar, a poeira do sertão dançava sob a batalha feroz. Cada momento era uma dança macabra entre a vida e a morte, entre a vingança e a possibilidade de redenção. E assim, o destino de Zé Rufino se desenrolou em uma reviravolta trágica. O sertão testemunhou seu último suspiro, uma tragédia que encerrou a saga do matador de cangaceiros. Mas, mesmo com sua morte, a lenda continuou a ecoar pelos vales secos, deixando uma reflexão amarga sobre os limites da vingança e a fragilidade do próprio espírito humano. A memória de Coronel Zé Rufino permaneceria viva, uma advertência sombria sobre os caminhos tortuosos que a busca pela justiça pode tomar. Agradeço sinceramente por dedicarem seu tempo a assistir a essa emocionante narrativa sobre o Coronel Zé Rufino, o matador de cangaceiros. Histórias como essa nos conectam com o passado, nos lembrando de nossa própria humanidade e das batalhas que enfrentamos, seja internamente ou nas adversidades que encontramos ao longo da vida. Se você se emocionou, se inspirou ou se identificou com essa jornada trágica e cativante, peço que compartilhem esse conteúdo com amigos e familiares. Compartilhar histórias é uma forma poderosa de disseminar conhecimento e cultivar empatia, e quem sabe, inspirar outros a explorar e aprender mais sobre nossa rica herança cultural. Para continuar recebendo histórias fascinantes e conteúdo envolvente, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o seu like. Suas interações nos incentivam a continuar contando essas narrativas incríveis e aprofundando nosso entendimento sobre o passado. E para mais aventuras emocionantes, não percam o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até a próxima jornada!